Olá, tudo bem? Graças a Deus. Bom, mais um vídeo. Meu nome é Joel Penha e nós temos falado muito a respeito do projeto da Lei da Atração, projeto da fé, e também temos falado sobre o Ho'oponopono, a conexão da Lei da Atração, o Ho'oponopono, neurolinguística com a fé, com a teologia, com a palavra de Deus. E qual é a conexão dessas técnicas, dessas filosofias com a palavra de Deus, com a Bíblia, com o mundo espiritual? Hoje eu quero falar rapidamente, em poucas palavras, quero deixar para você aqui algo que eu tenho experimentado nos últimos 2 anos e que foi uma experiência que me levou a entrar nesse fluxo do mundo espiritual, vivificando, materializando algumas coisas, alguns desejos, alguns sonhos, projetos que eu sempre tive na minha vida. E através da lei da atração, com a conexão com a fé, eu consegui co-criar, criar, materializar muitas coisas, e muitas coisas têm acontecido na minha vida e eu quero passar para você. Uma das coisas que eu tenho falado, quando nós iniciamos o processo de disciplina, de hábito, que é o que nós temos ensinado, que é aquilo que você ouve, aquilo que você vê e aquilo que você fala, se você tiver essa disciplina, você vai entender que num período de 3 meses, no mínimo aí de 3 meses, você já vai ver uma diferença, primeiramente, na tua autoestima, no teu mundo sentimental, no teu mundo emocional. Você vai ver que você saiu de uma dimensão de escravidão emocional e você começa a enxergar outras coisas, começa a ter criatividades, começa a ter outro tipo de sentimento e também outro tipo de mentalidade, saindo de uma dimensão inferior e subindo, indo para uma dimensão superior, já entrando, saindo da dependência emocional, circunstancial, entrando já numa dimensão mais espiritualizada. Então essa é a conexão da lei da atração e também a conexão da fé. E hoje eu quero falar para você uma das coisas que quando eu comecei a praticar a lei da atração e que veio alguns insights e algumas criatividades, e uma dessas criatividades foi o que gerou e fez com que eu entendesse que tanto a lei da atração quanto a fé é muito peculiar, é específica para cada pessoa. Quando você começa a desenvolver essas práticas, né, principalmente o hábito que nós temos falado muito, de você focar naquilo que você quer, naquilo que você deseja, né, você falar aquilo que você quer, aquilo que você deseja, você se envolver, memorizar, mentalizar, visualizar e ouvir aquilo que você quer, aquilo que você deseja, num período de tempo você vai entender que a sua mente ela vai ampliar, a sua visão vai ampliar e você vai começar a ver oportunidades aonde você não via. Não é questão que muitas vezes não vinham para você, é que você não tinha olhos para enxergar essas oportunidades que estavam constantemente ao teu redor, né? Todas elas, seja na vida sentimental, financeira, econômica, familiar, profissional, na área do empreendedorismo. Então isso daí você começa a ampliar a sua visão e você começa a tomar posse daquilo que outrora estava oculto a você. E uma das coisas que veio e que eu tive, que eu comecei a praticar nesses últimos 2 anos, e antes disso eu jamais eu iria falar disso se eu não tivesse uma experiência, foi um insight, uma criatividade, uma palavra que brotou automaticamente. Eu comecei a decretar isso, a falar e a profetizar na minha vida, que foi um período que eu estava passando uma dificuldade muito grande, tanto na área da saúde, seja saúde emocional, entrando ali num quadro de estresse, de depressão, e também por consequência de algumas questões financeiras, econômicas que eu estava passando.
E mesmo assim eu praticava o Ho'oponopono, praticava a lei da atração de uma maneira bem tímida, mas foi o suficiente para que eu pudesse ter esse insight. Né? Como eu acabei de dizer para você, quando você começa a praticar essas técnicas, né, e ter esse hábito de permanecer mesmo diante de uma crise existencial, né, essas crenças, essas barreiras, essas dificuldades internas, elas vão sendo quebradas. E você vai entrando numa nova dimensão, que você sai da dimensão física, humana, e você começa a entrar na dimensão espiritual, que é na dimensão da fé. É o que eu tenho falado. Tanto o Ho'oponopono quanto a lei da atração são mecanismos, instrumentos para quebrar todas as crenças erradas e liberar a sua alma, liberar o seu corpo para receber o poder espiritual da fé, que é o mecanismo, o instrumento que materializa todas as coisas nas nossas vidas que Deus nos deixou. E através disso, através dessas práticas que eu escrevia muito, declarando, falando o que eu queria, veio esse insight, veio esta palavra, que é: a minha vida é abundantemente abençoada, o meu corpo tem abundância de saúde, as minhas mãos têm abundância de riquezas. E assim, eu entendi que foi uma palavra que fluiu do meu espírito, não foi algo que surgiu simplesmente da minha emoção, da minha mentalidade. Porque foi uma palavra que, quando fluiu, isso daí me trouxe uma libertação. Eu senti que eu me libertei de todas as crenças e de todas as perturbações, opressões, estresses, enfim. E eu comecei a entender que esta palavra, essa frase que fluiu do meu espírito, fluiu lá do íntimo do meu ser, foi uma palavra de libertação. Né? E a Bíblia fala, a palavra que eu vos falo é espírito e vida. Né? Lá em João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E antes, Jesus disse: a minha palavra é a verdade. Então, veja que a palavra ela tem um poder muito grande de libertação. Por isso que nós temos falado, eu tenho falado, se você quer entrar numa nova dimensão na tua vida, você precisa falar, decretar todos os dias, escrever, fala, mentaliza, escuta, ouve, vê as coisas que você deseja, as coisas que você quer, porque tem o poder de criação, e essa é a linguagem da fé. Muito bem. Durante 2 anos, eu pratiquei essa palavra, eu falei essa palavra. A minha vida é abundantemente abençoada, o meu corpo tem abundância de saúde, as minhas mãos têm abundância de riquezas. Passou-se 2 anos, e nesses 2 anos, quando eu olho para trás, eu entendo que havia lugares da minha vida que eu não poderia sair, não tinha como eu sair dentro de um sistema emocionalmente falando. É onde muitas pessoas sucumbem, caem nos problemas financeiros, problemas de crises, muitas pessoas suicidam, muitas pessoas entram em depressão profunda, muitas pessoas não conseguem sair. Por quê? Porque não é simplesmente uma batalha, uma guerra humana e financeira, mas é algo que foi introduzido, é uma semente de derrota que foi introduzida no seu interior, no interior de cada um dessas pessoas que passam por essas crises profundas, e se elas não tiverem esse entendimento, elas acabam se sucumbindo e não conseguem sair. Mas eu tive esse insight, eu tive esta revelação, vamos dizer assim. Eu tive essa mensagem, e assim como o anjo chegou para Maria e disse para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, você terá um filho. Assim como os anjos chegaram para Abraão, e falaram para Abraão que ele iria realmente ter um filho, e eles creram naquela palavra, assim também, quando você começa a despertar por uma dimensão superior, que a nossa mente, na realidade, ela é o centro de operação do Espírito Santo de Deus. Ela é o centro de operação do mundo sobrenatural.
né? Então, quando você entende que a tua mente, os teus pensamentos, as tuas palavras, elas dão vida a tudo aquilo que você deseja, você começa a entrar em outra dimensão e a criatividade, a sabedoria, a inteligência infinita, o conhecimento infinito sobrenatural, ele vem até você e faz com que você inicie-se uma nova dimensão, muito superior às circunstâncias, muito superior aos problemas, né? E passados esses 2 anos, eu entendi que esta palavra, né, a minha vida é abundantemente abençoada, o meu corpo tem abundância de saúde, as minhas mãos têm abundância de riquezas, era nada mais, nada menos do que um decreto. E o que é um decreto, né? O que significa um decreto? O decreto, ele é uma ordenança, é um mandamento que exposto, ordenado por uma autoridade para o cumprimento de alguma coisa, né? Então, o decreto, ele é o quê? Ele é um mandamento, né? E tem que ser cumprido, ele tem que ser executado. Então, quando eu recebi essa palavra, esse insight, foi o quê? Foi um mandamento divino, foi um fluir, foi um insight, né? Foi uma criatividade, foi uma ideia para que eu pudesse, através desse mandamento, através dessa palavra, poder co-criar, poder atrair, trazer até mim todos os benefícios que eu preciso, né? Então eu entendi que durante esses 2 anos, muitas das coisas que eu queria, que estavam completamente atrofiados, né, presos, começaram a se soltarem gradativamente falando. E hoje, eu olhando para trás, eu entendo que realmente isso aconteceu. Tá? Então, essa é uma palavra que eu quero deixar para você, né? E se você se sentir à vontade de poder decretar na sua vida também e ter o princípio de iniciar uma libertação emocional, física, circunstancial, espiritual na tua vida, que você possa decretar na sua vida, né? Porque assim como eu também peguei muitos decretos do Ho'oponopono, da lei da atração, de pessoas que conseguiram superar, saírem e que tiveram esses insights e que passaram para outras pessoas e que beneficiaram muitas pessoas, inclusive a mim, eu também entendo que tudo aquilo que eu recebo eu tenho que transmitir, né? Tudo aquilo que é benéfico para a minha vida, que é libertador, que é abençoador para a minha vida, eu tenho que transmitir. Então eu quero transmitir, quero deixar esse decreto, que você possa se utilizar desse decreto, que isso não seja uma lei na sua vida, mas que seja um princípio de uma grande libertação para que você também adentre no mundo sobrenatural de comando, de liderança da sua vida, seja ela econômica, financeira, espiritual, né, familiar, profissional, que você possa ter esse comando, essa liderança, esse domínio e se aprofundar e dar os primeiros passos, como há 2 anos, há 3 anos eu dei os primeiros passos para que hoje eu pudesse entender melhor e ter essas experiências, né? Então hoje eu já tenho essa autonomia, hoje eu consigo já entender numa dimensão mais elevada o que significa a lei da atração, o que é a fé, né? O que são essas leis que o universo liberou para beneficiar a humanidade. Ok, meu amigo? Então, minha amiga, eu quero agradecer você por estar conosco, né? Que você possa ter essa disciplina, que você possa ter esse hábito todos os dias de romper todas as ataduras emocionais, crenças, paradigmas que muitas vezes têm mentido, têm te colocado numa caverna de ilusão, dizendo que você é pobre, dizendo que você é infeliz, dizendo que você jamais vai conseguir o resultado que você espera, jamais vai conseguir realizar os teus sonhos, que você, através dessa disciplina, desse hábito, praticando esse decreto, né, que você possa iniciar uma nova caminhada na sua vida, assim como eu iniciei, ok? Então, assim como Maria,
Eu gosto muito desse ditado, dessa passagem, quando o anjo chegou para Maria e disse, liberou aquela palavra, você é agraciada, você foi escolhida e você vai ficar na história porque você vai ser a criadora, né? Você vai gerar o salvador da humanidade. E Maria, ela acreditou naquela palavra, ela guardou aquela palavra, ela se alimentou daquela palavra e todos os dias ela profetizava, ela se alimentava, ela já se imaginava, né, com Jesus. E a partir do momento que ela foi acreditando naquela palavra, a partir do momento que ela foi dando crédito naquela palavra, e automaticamente ela se sentiu grávida de Jesus e gerou Jesus Cristo e ficou na história. Assim também é com você, meu amigo, minha amiga, se você acreditar nas palavras que vai fluir do teu íntimo, do teu interior, como esse decreto, né, que fluiu, né, no meu íntimo, e que eu agarrei esse decreto e fiz desse decreto uma lei de mudança no meu corpo, na saúde do meu corpo, de mudança na minha vida, em abundância em todos os sentidos. Assim também, com você vai ter um insight, você vai conseguir superar todas as limitações humanas, mentais, emocionais e vai dar mais um passo rumo a um mundo superior, a um mundo de realizações, e não existirá impossíveis para você, tá ok? Então fica com esse decreto, a minha vida é abundantemente abençoada, o meu corpo tem abundância de saúde, as minhas mãos têm abundância de riquezas. Um abraço, fique com Deus e até mais.